Olá pessoal, bom dia, tudo bem com todos vocês? Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos dar continuidade na leitura do Êxodo no capítulo 10, 11 e 12. E nós vamos pedir a presença do nosso Senhor na nossa vida aqui para entender o que o Senhor tem para nós. Querido e maravilhoso Espírito Santo, estamos nós aqui diante da Tua Palavra. Venha conosco, abrindo nosso coração, nosso entendimento, dando-nos a graça de entender o Teu propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E nós vimos que as pragas continuavam castigando o Egito pela desobediência e obstinação do coração de Faraó. E Deus anuncia aqui no capítulo 10, ele anuncia a 8ª praga. Aí aqui no versículo 4 ele diz assim: do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou e que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas, a tua casa e a casa de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram em teu país, pois nem os teus antepassados, desde os dias que acharam, encheram a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, nós vimos que, mais uma vez, Faraó não obedeceu e veio sobre ele todas as pragas, né? Até aqui, dessa vez, os gafanhotos devorando tudo, destruindo tudo, porque nós sabemos que onde entra o gafanhoto, o devorador, o migrador, sai destruindo tudo. Mesmo assim, Faraó ficou com medo. Dessa vez, Faraó ficou com medo. Então, ele, no versículo 16, ele vem dizendo assim: então, se apressou Faraó em chamar Moisés e Arão, ele disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-te que me perdoes o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Então, Faraó, muitas vezes ele se via desesperado, porque ele via a grandeza e o poder de Deus. Mas mesmo assim, ele às vezes tentava reconhecer, mas esta aparente mudança de Faraó, essa atitude dele só fazia entender a arrogância mostrada até agora. Até agora ele mostrava o tipo de pessoa que ele era. Ele retrocedia, mas logo em seguida ele voltava atrás, né? Porque Faraó aparece disposto a ceder e voltar atrás. E coloca logo depois ele coloca condições inaceitáveis. Ele diz assim: eu deixo o povo ir, mas eles têm que deixar os animais, têm que deixar isso e aquilo. E com Deus não é assim. Ele quer tudo na totalidade, é da nossa vida, é todas as áreas da nossa vida, o Senhor quer na totalidade. Então, queridos, nós vemos que paramos aqui para pensar, né? Para pensar em quantas áreas da nossa vida nós poderíamos deixar de ter perdas, né? Danos e perdas, se simplesmente não endurecêssemos o nosso coração. Assim como com atitudes assim inaceitáveis, com as atitudes que nos levam a nos distanciar de Deus, deixando a arrogância de lado e deixando Deus trabalhar, não é mesmo? Porque Ele purificará a nossa consciência de ato que nos leva à morte. Ele vai trabalhando no nosso entendimento para que nós cada vez ficamos mais próximos do Senhor, não é mesmo? Então, deixando tudo aquilo que nos leva à morte eterna. Então, nós somos convidados a olhar o que o Senhor está nos falando. Amém? Então, queridos, a gente vê aqui já no capítulo 11, após o término das 9 pragas, o Faraó se mostra tão inflexível quanto no início. Quanto ele se mostrava lá no início, ele continuava endurecido o coração. E aí ele fala: quem é o Senhor para que eu ouça a voz dele e deixe Israel ir?
né? Ele desafiava a Deus. Então, por isso, Deus anuncia a 10ª praga, né? A mais temível de todas, que obrigará os egípcios a suplicar a Moisés que se vá o quanto mais antes com o seu povo, porque Deus, a partir de agora, ia afligir os primogênitos, porque Moisés massacrava os primogênitos, o povo escolhido de Deus, ele massacrava, e dessa vez ele ia, né, ele ia fazer isso, porque Deus, ele faz distinção do seu povo. Deus escolheu um povo e faz distinção entre ele. Deus, o tempo todo, ele protege o seu povo, né? Ele concede favor. Deus concede favor ao povo que ele escolheu, né? Porque Deus, ele faz diferença. Ele nos protege, ele nos guarda. Ele não deixa que ocorra coisa que faça nos morrer, né? Deus sempre dá um escape. Então, corra e fortaleçam-se no Senhor, né? Se revestindo no seu poder, né? Se revistam de toda a armadura de Deus. Vamos lá em Efésios 6 e aprendemos a nos revestir com as armaduras do Senhor, né? Para que nós possamos resistir no dia mal. No dia mal. Amém? Então, vamos cada vez mais estudar o que o Senhor vem nos falando aqui nessa palavra. Amém? Então, queridos, eu falei lá atrás que Moisés afligiu o povo. Não, era Faraó, com a sua arrogância, com a sua dureza de coração. Ele massacrava os queridos do Senhor, o povo escolhido, o primogênito. Agora Deus já vai anunciando a 10ª praga, porque ele fazia isso com o povo dele, e Deus foi mostrar o seu poder. Porque Deus é fiel em sua palavra. Deus, ele cumpre o que fala, mesmo fazendo juízo. Deus, mesmo fazendo juízo, que foi o que ele fez, ele se colocou como juiz ali. E ele diz: eu sou Deus, eu sou o grande eu sou, né? Eu sou o Senhor. Por quê? Porque para mostrar para Faraó quem é o poder, quem o Senhor é na verdade, né? Então ele anuncia a 10ª praga. E com essa 10ª praga, Faraó vai entender o que o Senhor irá fazer. Então, a gente vê que Deus instruiu os israelitas, né? A gente vê, e eu quero falar para vocês assim da grandeza desse capítulo 12. Eu convido vocês a fazer um estudo profundo desse livro, porque esse capítulo 12 de Êxodo, ele é uma instrução. Eu acredito que o principal livro de toda a Bíblia, é onde Deus vem dar toda uma instrução de uma caminhada. Nele nós vamos ver as recomendações nos mínimos detalhes, no partir do pão, como dividir, como se preparar, como cultuar o Senhor. É de uma grandeza esse estudo, que eu, ao ler ele, eu não cheguei nem assim perto do Senhor me mostrando coisas que faz parte do nosso dia a dia, como é para nós seguirmos o Senhor. Então, queridos, ele é de uma grandeza esse capítulo, né? Quando Deus começa aqui a instruir. O que aconteceu na antiga aliança está apontando para a primeira, está nos apontando para Jesus. Então eu convido você a fazer um estudo de Êxodo 12, porque ele é de uma grandeza, tá bom? Então, observe que o Senhor disse, quando você vê, né? Quando você vê, o Senhor falou assim: quando eu ver o sangue na porta, passarei adiante, eu passarei por cima. Se você colocar o sangue de Jesus na sua porta, já estava apontando para isso, para que para eu ver, a gente vai ver isso lá em Êxodo 12, 13, que as pessoas estiveram protegidas do anjo da morte, né? A partir dali o Senhor ia ver o sangue e eles estariam protegidos quando ele passasse lá, né? Deus tinha que ver o sangue, né?
Ele não podia vê-lo se não estivesse colocado. Ele já estava fazendo faça, coloque nas laterais. E o que significa que nas vigas superior, já está mostrando a cruz, era do lado e em cima. Por que não embaixo? E por que na porta? É porque é pela porta que nós passamos. É na porta que o Senhor, quando Ele se refere muito à porta, porque é por lá que passa. É a porta do nosso coração, é a porta... Então, é por lá que passa. Então, aquelas laterais e em cima da viga já estava significando, apontando para a cruz, né? Isso já estava nos apontando Jesus, não é mesmo? Então, por isso que nós, eu e você, nós já devemos estar nós já estamos sobre a nova aliança, que é Jesus, né? Porque ele é muito melhor do que a antiga, porque na antiga aliança, Deus disse assim, vocês vão comer o pão asmo, o pão sem fermento, vocês vão comer o amargo, vocês vão provar o amargor, tudo isso que foi colocado na antiga aliança, aquele simbolismo, aquelas atitudes que Deus pedia para os israelitas fazerem, Jesus já veio fazendo por nós. Nós somos agora agraciados, porque o sangue de Jesus, ele foi expelido sobre nós, né? Na cruz do Calvário, na hora que o Senhor se fez ali, derramando aquele sangue, ele já foi expelido sobre nós permanente. Agora é até o céu. E a gente vê lá em Hebreus, capítulo 9, do versículo 12 a 26, como nós colocamos esse sangue, de que forma. Ali ele vem nos ensinando tudo, como colocarmos o sangue em nossas vidas e em nossas casas, né? Como é que a gente coloca agora esse sangue na nossa casa, na nossa vida, né? É crendo em Jesus, é tendo fé em Jesus, é aceitando Jesus, acreditando, é pela fé, que simplesmente pela fé nós temos que crer, né? Crer que o sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a minha casa. Nós temos que ter uma atitude de fé para expedir o sangue de Jesus, aceitando, crendo que Ele fez isso por nós, porque Jesus, ele está sobre a minha vida, sobre a sua casa, se nós colocarmos o sangue dele sobre nós, não é mesmo? Porque a partir dali foi o sangue de Jesus que livrou os primogênitos da morte, o sangue do Cordeiro, foi o sangue do Cordeiro que livrou, porque eles passaram e Deus passou e viu, houve morte na casa do faraó, Deus feriu todos os primogênitos, Deus matou todos, porque ele afligia o povo de Deus, por causa da obstinência do coração, pela desobediência de faraó, Deus feriu todos. Então, hoje nós temos Jesus veio fazendo tudo isso, todas aquelas amarguras, aquela aflição. Jesus, ele já veio nos ensinando como nós sermos, como lhes prestar culto, como repartir o pão, tudo já veio aqui na nova aliança com Jesus, uma nova visão, ele já levou muita coisa por nós, hoje nós somos livres, né? Então, queridos, nós podemos expedir o sangue de Jesus, porque ele vai limpando, ele vai protegendo, ele vai nos protegendo. Nós podemos aplicar o sangue sobre qualquer situação da nossa vida. Nós podemos acreditar que aquele sangue já foi a nossa redenção, já fomos redimidos, né? Todas as adversidades que nós enfrentarmos, né? Ele é a libertação de qualquer cativeiro, de todo tipo de cativeiro, porque a vida da gente é um processo, não é mesmo? Nós passamos por vários processos. E Deus nos leva a atravessá-lo um passo de cada vez. Deus, ele está no comando, como ele esteve com Israel, instruindo Israel a se livrar da morte, instruindo Israel a dar um passo de cada vez. Eles se posicionaram como se eles fossem em uma fila, como se eles fossem um exército de Cristo. Eles iam se posicionando ali e caminhando um passo de cada vez, não é mesmo? Ele sempre nos leva para algo melhor. Deus, ele coloca, assim como ele colocou Israel, ele nos coloca em algo melhor. Vamos nos permitir que Deus nos ensine a confiar nele, a ter fé, a acreditar nesse sangue, que esse sangue tem poder, né?
Então, nós temos que segui-lo. Como é confiar e acreditar e ter fé? É seguir Jesus, é seguir os seus ensinamentos, é seguir a sua palavra, né? É seguir ele enquanto ele nos conduz, né? A um lugar de promessas, a um lugar que Deus é de missões cumpridas, né? Então, ele cumpre o que ele faz, ele dá grande bênção, né? Ele dá grande bênção, ele nos ensina o caminho a seguir, e qual é esse caminho? É na sua palavra. Então, queridos, eu convido vocês aqui a fazer um estudo profundo do livro de Êxodo, do capítulo 12 em especial. Ele é nossa bússola, ele é onde ele vai nos ensinar grandes coisas. O Senhor tem a nos ensinar nesse capítulo. Amém, queridos? Então, eu oro assim por mim e por você, para que Deus possa dar entendimento no nosso coração de quanto é a grandeza e quais foram os passos que ele nos ensinou para receber a grande bênção que ele tem para nós. Amém, queridos? Então, eu convido você a vir no próximo vídeo. Então, eu também peço a você que você possa deixar aquele like, aquele joinha, né, que tem que deixar. Se você quer aprender, e comigo nessa leitura, porque eu estou aprendendo, para mim é um aprendizado. Então eu convido você, deixa aquele like, se inscreva, compartilhe, anuncie, para junto nós semearmos essa palavra do Senhor, para que vida seja alcançada e comece a entender essas grandes verdades que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Então, receba meu abraço e venha comigo no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém?